2, então, a gente vai ainda falar um pouquinho na parte motivacional de gestão de riscos. Vou trazer um exemplo cotidiano nosso, né, da nossa vida pessoal, para a gente assimilar melhor essa questão de gestão de riscos, e depois eu vou entrar na nossa base normativa, né, como eu falei no finalzinho ali do bloco 1, principalmente na instrução normativa e no decreto atualmente vigente, ok? Olha só, vamos pensar nesse exemplo, né, que todos vocês já se depararam em algum momento e às vezes se deparam todos os dias, tá? Ir ao trabalho, tá? Vamos supor que vocês precisam chegar aí ao trabalho às 9 horas, né, tem uma reunião importante, tá? E vocês têm todo um processo para chegar, para ir da sua casa ao seu local de trabalho. Vamos supor que vocês pegam um metrô e vocês já calcularam, né, esse metrô gasta 25 minutos da estação da sua casa até a estação mais próxima ali do seu trabalho, tá? Vocês gastam 10 minutos caminhando da última estação, da estação que vocês descem até o prédio lá do seu trabalho, e vocês querem, né, chegar no horário, tá? Vocês querem chegar ali 9 horas, ok? Isso é o processo que vocês se deparam todos os dias, tá? Será que você vai acordar no horário? Né? Isso todo mundo, né? A gente pode acontecer da gente não conseguir acordar no horário. Será que esse metrô ele vai passar realmente naquele horário que ele sempre passa? Ah, mas eu já marquei sempre, ele passa, ele é britânico, na pontualidade britânica. Mas será que nada pode atrapalhar, nada pode fazer com que ele não passe naquele horário? Tá? Uma outra incerteza, será que essa viagem, tudo bem, ele passou no horário, mas será que essa viagem ela vai durar realmente os 25 minutos que você marcou lá, que geralmente duram, ou dure um pouco mais desses 25 minutos, tá bom? E será que essa caminhada, né, ela vai durar ali esses 10 minutos apenas? Ah, mas eu já marquei sempre, eu faço o mesmo trajeto e o mesmo período ali de duração. Né? Em Brasília a gente costuma dizer o seguinte, olha, se tiver uma manifestação, e tem quase toda semana, pode ser que você tenha que desviar daquele seu caminho mais curto até o trabalho. Então esses 10 minutos viram 15, por exemplo. Tá? Então a partir dessas incertezas, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Uma gestão de riscos. Tá? O que pode acontecer? E aí é o que a gente chama de eventos, né, de risco. Posso acordar tarde devido ao alarme não funcionar. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem, né, de gestão de risco pessoal, na nossa vida pessoal, é justamente programar um alarme para acordar no horário, ok? Mas, mesmo assim, você fazendo isso, algo pode dar errado, né? A bateria acabar, por exemplo, e o alarme não funcionar, tá? Pode ter uma greve de metrô, né? Para quem é de Brasília também sabe disso, acontece, né? Então, pode fazer com que esse trem atrase. Ah, mas ele passava todo dia no mesmo horário. Naquele dia, os metrôs tem menos metrôs funcionando e ele vai passar depois. Pode ter um problema no freio, por exemplo, que faz com que o maquinista tenha que andar um pouco mais devagar e os 25 minutos acabam virando 35 minutos. Ou seja, impactou no seu objetivo. Tá? E também pode ter, né, o exemplo que eu dei de manifestação, ruas fechadas, você pode torcer o pé, pode ter diversos eventos aí de risco. Tá? Que a gente tem que estar preparado. Como consequência, tudo afetando o nosso objetivo. Tá? E a gestão de risco é justamente para você pensar o seguinte, o que pode atrapalhar o meu objetivo, tá? E dessa forma eu tenho que estar preparado para dar uma resposta imediata. Depois a gente vai falar um pouquinho de causa e de efeito. Quando eu consigo atuar na causa, para que aquele evento de risco não aconteça, e quando eu não consigo atuar na causa, mas eu consigo atuar na consequência, no efeito, tá? No impacto daquele evento de risco. Mas isso é um tema mais para frente, ok? Não vou conseguir chegar ao destino e, em última instância, pessoal, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que era não chegar atrasado no trabalho, para essa reunião, por exemplo. Ou simplesmente porque eu não gosto de chegar atrasado e meu horário é 9 horas. Tá? Para isso tudo, pessoal, é que a gente tem a gestão de riscos. E aí eu trago aqui uma definição que eu mais gosto em relação à gestão de riscos, tá? Que é basicamente o efeito da incerteza no seu objetivo. Essa definição é uma definição da ISO, tá? É da definição da ISO 31000, nós vamos falar da ISO lá na terceira parte, quando a gente falar de estruturas de gerenciamento de risco, ela é uma das duas principais mundialmente reconhecidas para isso, ok? Vamos pensar, já fizemos o nosso exemplo, vamos dizer assim, bobinho, né? Para isso que a gente acabou de falar, pessoal, tá? Eu tenho certeza que nem o mais fã da gestão de riscos
para no seu momento, à noite lá, né, tá indo dormir e fala assim, espera que eu tenho que fazer uma gestão de riscos agora, vou programar o meu alarme. Nem eu, que adoro o tema, faço isso, não sou doido bastante. Por quê? Porque isso já está, pessoal, enraizado, já está na nossa cultura, tá? Na nossa cultura pessoal. Então a gente não precisa pensar que a gente está fazendo gestão de riscos, tá? A gente já faz isso no automático. Só que no setor público, nos nossos processos, a gente ainda não faz dessa forma, tá? E será que é importante isso no setor público? Vou trazer 2 exemplos para vocês. Esse exemplo aqui é um viaduto que caiu, boa parte de vocês deve ter visto isso, caiu em fevereiro de 2018, aqui em Brasília, numa das avenidas principais, uma das 2 principais avenidas aqui de Brasília, tá? E já existia, presta atenção, reparem isso aqui, relatório do TCDF, ou seja, Tribunal de Contas do Distrito Federal, apontava a necessidade de reparos em viaduto desde 2012. Ou seja, dava para fazer uma gestão de risco em relação a isso? Com certeza dava. Esse relatório de 2012, ele já apontava inclusive outros viadutos. Tá? Não foi feito nada, não atuamos na causa, como a gente diz, ou seja, não atuamos em alguma coisa que poderia fazer com que este evento de risco aqui não se concretizasse. E ele acabou se concretizando. Tá? Então, um exemplo de administração pública, claro, né, de setor público, responsabilidade do governo do DF. Tá? E o de baixo é um rompimento de uma barragem, tá? Essa aqui não é de Mariana, essa aqui é lá da região de Barcarena, no Pará, mas foi a mesma lógica, tá? Nesse caso, uma empresa norueguesa, né, acabou se descuidando e teve um rompimento de uma barragem com o estrago, não a magnitude do estrago, né, da barragem de Mariana, graças a Deus, mas uma magnitude local muito forte, ok? E quando a gente pega uma auditoria que foi realizada a posteriori, ou seja, depois que esse rompimento aconteceu, olha o que tinha no relatório. Outro fator que detectamos foi que não há um plano de alarme emergencial daquela empresa para a comunidade caso haja um rompimento ou desastre. Reparem que a lógica aqui, pessoal, é o seguinte, olha, dava para essa empresa ter feito ações para que não acontecesse o rompimento na barragem? Dava. Só que mesmo que ela fizesse, era certeza que nunca, não tinha possibilidade nenhuma de acontecer esse rompimento? Não. Por quê? Porque não existe risco zero. A gente também vai falar ao longo desse nosso curso sobre isso, tá? Então, o que ela tinha que estar preparada também, pessoal? Ela tinha que se preparar para, caso acontecesse o evento de risco, ok? Caso se concretizasse um evento que ela não queria, mas caso se concretizasse este evento de risco, ela tinha que estar preparada para tomar as ações mitigadoras, que a gente chama, ou seja, para reduzir o impacto. E essa auditoria aqui, ó, verificou que não conseguiu, que a empresa não estava preparada para isso. Ela não conseguia comunicar bem com a comunidade rapidamente para que os impactos, né, os efeitos daquele rompimento da barragem fossem amenizados. Ou seja, a gente pode tentar trabalhar na causa e pode tentar trabalhar na consequência, tá? Isso também a gente vai ser objeto depois. Olha só essa questão. Aqui eu vou trazer um exemplo, pessoal, de probabilidade de impacto, tá? Pegando um exemplo clássico, né, que é o terremoto. Tá? E essas 2 fotos aqui, pessoal, são do terremoto da Cidade do México. Tá? Uma de 1985, ok? E a outra de 2017. Não sei se vocês lembram ou tiveram acesso, né, a esse ponto. Em 2017, setembro de 2017, pessoal, houve no mesmo dia, tá? No mesmo dia de setembro, agora eu não vou lembrar qual, 32 anos depois, exatamente no mesmo dia, 32 anos depois, um terremoto com a magnitude quase igual, 8.1 e 8.2, tá? Magnitude deste terremoto na Cidade do México. Reparem que os efeitos, né, a consequência desse terremoto em 1985 foi muito maior do que a consequência deste terremoto em 2017. E se a gente pensar bem, pessoal, não tem jeito, né? Nenhum prefeito, ninguém consegue atacar a causa de um terremoto. O que é atacar a causa de um terremoto? É fazer com que não haja terremoto lá naquela cidade ou naquela região, tá? Nem por isso a gente precisa deixar de fazer gestão de riscos. O que a Cidade do México fez? Gestão de risco, nesses 32 anos. Ela pensou, olha,
como eu estou, né, numa região que possivelmente vai acontecer em algum momento um outro terremoto, o que eu vou fazer? Eu vou fortalecer as minhas edificações, eu vou fazer prédios mais preparados para caso haja algum terremoto, tá? Foi o que ela fez. Caso aconteça, eu tenho que estar preparado, né, para comunicar o mais rapidamente, atuar o mais rápido no que a gente chama, né, no impacto e no efeito. O que eles fizeram? Diversas comunicações, as pessoas já sabiam o que fazer. Né? Eu sempre cito um negócio que me chamou a atenção quando eu estava lendo, né, os cases, né, os estudos de casos sobre o terremoto de 2017, é que as pessoas já sabiam, né, e foram realertadas em relação a que não podia fumar, né? Isso embora eu não tenha pensado antes, mas é meio óbvio, né? Com o terremoto, os gasodutos podem se mexer, possivelmente vão se mexer, e a chance de a gente ter um incêndio a partir de um terremoto é muito grande. Então a população ela já sabia que não podia fumar, né? Já tinha um mecanismo de água potável, fornecimento de água potável, pelos mesmos motivos, né? De possivelmente os dutos não conseguirem fornecer essa água, então as pessoas já sabiam o que fazer para conseguir água potável, dentre diversas outras ações mitigadoras que a gente chama, ou seja, ações que vão reduzir o impacto. Eu não consigo trabalhar na causa, né, para que não haja o terremoto, mas eu consigo estar preparado caso ele aconteça. Por que é muito importante, pessoal, a gente entender esse exemplo do terremoto? Porque isso vai acontecer com vocês quando vocês começarem a mapear os riscos dos processos. Vocês vão pensar o seguinte, eu não consigo atuar na causa aqui, tá? E o exemplo clássico, né, contingenciamento. Olha, eu não consigo fazer com que não haja contingenciamento no meu órgão ou na minha instituição, tá? De educação. Ou seja, isso extrapola, isso é um evento externo para vocês. Nem por isso vocês precisam deixar de fazer gestão de riscos. Vocês podem, por exemplo, priorizar o que vai ser feito. Se eu receber 100 mil reais, se eu receber 80 mil reais ou se eu receber 50 mil reais. Isso é o quê? Ação mitigadora para atuar na consequência, no efeito, no impacto daquele evento de risco chamado contingenciamento. Ok? Então, não é porque não atua na causa que a gente não consegue fazer gestão de riscos. Bom, feita essa parte motivacional aí, vamos dizer assim, tá? E esse primeiro entendimento de gestão de riscos, vamos agora para a legislação, né? Não tem como a gente não estudar as duas principais normas aí relacionadas ao tema. Vamos começar com a instrução normativa, é claro que ela é menos importante do que o decreto, mas a gente vai seguir a ordem, né? A lógica, a ordem cronológica em relação a essas duas principais legislações. A AIN, né, como a gente costuma dizer, Planejamento CGU, ela foi editada em maio de 2016. E a AIN é um exemplo de que esses temas que a gente, principalmente gestão de riscos, né, já que é o nosso foco aqui, pessoal, não é coisa de órgãos de controle. Porque se fosse coisa de órgãos de controle, o Ministério do Planejamento não precisava ter assinado essa instrução normativa junto com a CGU. Quando, na verdade, essa instrução normativa, ela surgiu principalmente do Ministério do Planejamento. Né? Quando a gente chegou lá em 2016, por uma demanda do próprio ministro à época, o ministro Valdir Simão, é que a gente começou a elaborar essa instrução normativa e aí, claro, em conjunto com a CGU. Mas a ideia inicial partiu do gestor, da gestão, né? Do próprio órgão central de planejamento e gestão, que é o Ministério do Planejamento. Então aqui a gente tem um exemplo mais cabal de que gestão de riscos é coisa de gestão. Qual que foi a lógica da instrução normativa? Esses temas, governança, controles internos e gestão de riscos, que são os três temas abordados por essa norma, eles não eram regulamentados, vamos dizer assim. Tá? A gente não tinha nenhum normativo que falava, que explicava melhor para o gestor como implementá-los. O que a gente tinha até então? Recomendações, né? Seja do TCU, seja da CGU. Né? Quem nunca recebeu aí, ao longo dos últimos anos, né, uma recomendação de um desses dois órgãos falando, melhore seus controles internos, implemente a gestão de riscos a partir da ISO, a partir do COSO, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, qual que era o vazio que a gente tinha, né? A lacuna que a gente tinha? Não existia um normativo para auxiliar o gestor público a implementar realmente esses temas. E aí, essa foi a motivação de se fazer a instrução normativa naquele momento, tá? Essa instrução, aliás, antes de falar da instrução, vamos só uniformizar alguns conceitos aqui relacionados ao tema, tá?
Para garantir a missão institucional, todas as organizações públicas têm uma missão institucional. O que a gente faz para garantir isso, ou pelo menos para tentar assegurar ao máximo isso? A gente traça objetivos estratégicos, tá? Seja a partir de um planejamento estratégico, seja simplesmente a partir de ações gerenciais ali, mais pontuais, mas a gente traça alguns objetivos, sejam eles institucionais, estratégicos, chamem como quiser, tá? E aí é que entra a gestão de riscos, ó. Para atingi-los, para atingir esses objetivos estratégicos, é que a gente precisa implementar a gestão de riscos, para aumentar a probabilidade de atingimento, ou seja, de sucesso daqueles objetivos estratégicos, tá? Como resposta à gestão de riscos, geralmente a gente faz o quê? Elabora controles internos. Então, quando eu falo controle interno aqui, não entenda auditoria interna, não entenda CGU, tá? E muito menos, claro, TCU. Estou falando dos controles implementados por nós mesmos, gestores, ok? Então, controles internos como resposta ao risco avaliado. E a auditoria interna nisso tudo, né? Toda instituição federal tem uma auditoria interna. A auditoria interna, pessoal, ela vai avaliar todos esses temas. Vai avaliar se isso tudo está funcionando como deveria, se tudo está funcionando direitinho. Tá? Então aqui a gente uniformiza ali o entendimento sobre auditoria interna, que não é a mesma coisa que controles internos, que não é a mesma coisa que gestão de riscos, que não é a mesma coisa que governança, objetivos estratégicos, missão institucional. Ok? Bom, feita essa breve consideração, vamos falar um pouquinho, né, dos controles internos relacionados ali à instrução normativa, né? O que prevê essa instrução normativa relacionada a controles. O primeiro ponto é que eles devem ser efetivos e consistentes de acordo com natureza, complexidade, estrutura e missão do órgão ou da entidade. Pessoal, então, a Universidade de Lavras, por exemplo, tá? Não necessariamente, possivelmente não vai ter, os mesmos controles internos da Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, mantendo ainda dentro do mesmo estado. Tá? Por quê? Porque as características são distintas. Tá? A Petrobras não vai ter os mesmos controles internos da Embrapa, tá? Porque são empresas distintas, setores distintos, etc. Ok? Então, uma coisa é você fazer o que a gente chama, né, de benchmarking. Vamos ver como é que tal universidade está adotando ali os seus controles internos. Beleza, saiba que aquilo pode servir para uma universidade, mas não necessariamente para uma outra. Ok? Considerar os seguintes componentes: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento. Para aqueles que já estão um pouquinho mais avançados em relação a controles internos, sabem que esses são os 5 componentes previstos na estrutura do COSO, né, Comitê de Organizações Patrocinadoras. Tá? Não é objeto aqui dessa parte do nosso curso, tá? Mas os controles internos eles devem permear, esses componentes devem permear os controles internos, tá? As organizações que têm tudo isso muito bem interrelacionado, esses 5 componentes, apresentam melhores controles internos, beleza? Deve basear-se no gerenciamento de riscos. Isso a gente vai falar um pouco melhor quando eu mostrar o artigo 17 do decreto, que a gente vai falar, o decreto 9203, um pouco mais à frente, tá? Mas não faz sentido mais, só para vocês começarem a entender, pessoal, não faz sentido mais o controle pelo controle. Para que você instituiu esse controle? Não, eu instituí porque eu não quero nenhum órgão de controle falando que eu não tenho controle sobre esse processo. Então eu vou tacar controle aqui, pelo menos não tenho esses órgãos de controle aí no meu pé, por que eu não instituí tal controle? Isso já passou, essa época já existiu sim, mas já passou. O controle pelo controle não faz menor sentido. Ele tem que ser uma resposta ao gerenciamento de riscos, ok? Integrar as atividades, planos, ações, todos que trabalham na organização, não é algo isolado, os controles eles têm que permear toda a organização, ok? E ser implementado como uma série de ações que permeiam as atividades da organização, ou seja, algo sistematizado, tá? Sistemático, melhor dizendo, ok? Bom, essa mesma instrução normativa, e aí esse foi o gancho, né, ou talvez o ponto crucial em relação à norma, foi que ela deu um prazo, pessoal, para que todas as organizações tivessem ali uma política de gestão de riscos implementadas, tá? E o prazo foi de 12 meses.
Ou seja, em maio de 2016, quando essa instituição normativa ela foi publicada, qual que era a ideia? Que em maio de 2017, todos os órgãos, entidades da administração pública federal tivessem a sua política de gestão de riscos. É claro que a gente sabia, quando a gente colocou isso, pessoal, que era utopia, que a gente não consegue abarcar tanto um trabalho tão árduo, né, para se fazer uma política de gestão de risco em tão pouco tempo. Tanto é que quando foi o aniversário, vamos dizer assim, da norma, aniversário de um ano, em maio de 2017, a gente fez um levantamento só na administração direta, né, dos 28 ministérios que a gente tinha à época, apenas 5 tinham conseguido implementar a política de gestão de riscos. Ou seja, 23 descumpriram naquele primeiro momento a norma. Depois de 2 anos, em maio de 2018, a gente fez o mesmo levantamento. Já tínhamos 16, tá? E vocês acham, então o planejamento CGU deve ter ficado tristes, né, com o resultado. Não. Por quê? Porque há 2 anos atrás, né, se em maio de 2018 lá tinha 16, há 2 anos atrás ninguém tinha. E isso é um processo de evolução. Tá? Então a ideia é não ficar parado. Né? Isso vale para entidades, para a universidade, para todas as organizações. Ok? Essa política, né, tinha que conter princípios, tem que conter princípios, objetivos organizacionais, diretrizes, competências, responsabilidades, etc. Tá? E se vocês repararem, alguns de vocês já devem conhecer, né, essa norma, é uma norma conjunta, como eu falei, planejamento CGU, mas a CGU ela só aparece no final, lá no último artigo, 24, se não me engano, né, quando a norma diz o seguinte, ó, a CGU poderá avaliar a política, os procedimentos que estão sendo adotados pela organização, sempre relacionando os procedimentos ao que estava previsto na política que essa própria organização escreveu, implementou, publicou, tá? E os controles internos de gestão, melhor dizendo, implementados pelos órgãos como resposta aos riscos avaliados. A CGU ela só aparece para avaliar isso tudo. Por quê? Porque ela é a auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal. Então as universidades têm uma auditoria interna, tá? Mas elas também passam por uma auditoria da CGU, que também é considerado uma auditoria interna governamental. Ok? A CGU, assim como a auditoria interna das universidades, vai fazer o que em relação a todo esse processo? Avaliar. Pode fomentar, né? Pode auxiliar no processo com capacitações, por exemplo? Pode e deve. Mas o que a competência dela, a expertise dela maior vai ser justamente para avaliar como está todo esse processo. Ok? Vamos parar por aqui, né, esse vídeo para não ficar muito longo. A gente ainda volta com uma parte das normas, né, da normatização. Precisamos falar do decreto mais importante que a gente tem, né, da norma mais importante que a gente tem, que é o decreto 9203 de 2017. Ok? Até lá.